vou explicar aqui agora o Killer Queen, stand da parte 4 de Jojo. O Killer Queen, a habilidade dele... pra não esquecer antes, na verdade, preferência musical, a música, a banda Queen, Killer Queen. A habilidade do Killer Queen é o seguinte, ele tem 3 bombas. E as 3 bombas obviamente explodem, só que de jeitos diferentes. A primeira bomba do Killer Queen é o seguinte, tudo que o stand tocar vai virar uma bomba. Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, como uma moeda, por exemplo. E ele vai ter um detonador no dedo indicador que ele pode pressionar com o dedão. Quando ele pressionar, a coisa na qual ele tocou vai explodir. Eu não sei se ele pode manter mais de uma bomba ativa ao mesmo tempo, eu acho que não, porque ele nunca fez isso. Se ele explodir uma pessoa, ela vai desaparecer completamente, sem deixar nenhum rastro para trás, o que é perfeito para o usuário, mas eu não vou falar porque, senão é spoiler, né? A segunda bomba do Killer Queen tem o nome de Sheer Heart Attack, também é uma música do Queen. E ela é basicamente um mini tanque de guerra que é literalmente indestrutível. Não dá pra destruir ele de jeito nenhum. E ele é uma habilidade automática, então o usuário não tem que estar perto. Ele solta o Heart Attack, vai para outro canto fazer outra coisa. E o Heart Attack vai começar a perseguir os alvos dele baseado em calor. Então o que tiver mais quente ali no ambiente dele, ele vai atrás. Quando ele chegar lá, ele vai ficar explodindo até aquela coisa, né? Se for uma pessoa, morrer, ficar fria e ele ir para a próxima pro próximo alvo dele. Ele também fica falando olhe para cá, uma coisa assim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa desses dois. Tá, o Heart Attack ele é ligado à mão esquerda do stand barra do usuário. Ou seja, vou dar um exemplo aqui, usa uma habilidade no Heart Attack lá no mangá que deixa ele extremamente pesado para ele não sair do lugar. E quando isso acontece, o usuário do stand que está a muitos quilômetros de distância, a mão dele afunda também e ele fica preso no mesmo lugar. Então, para ele se livrar do Heart Attack, por exemplo, se o usuário quiser, ele teria que arrancar a própria mão, já que o stand é ligado à mão dele e tal, fica basicamente dentro da mão dele. Então, se ele quisesse fugir, tivesse com o Heart Attack preso, ele teria que cortar a própria mão fora para fugir. Agora, a terceira bomba, é a mais complicada, não é o nome completo, é só Bite the Dust, da música Another One Bites the Dust. Essa é uma bomba que explode o tempo, que é o seguinte, ela é muito ocasional. Para começar, o usuário tem que colocar o stand dentro de uma pessoa qualquer, e estipular uma condição. Eu vou dar o exemplo do mangá. O stand é colocado dentro de uma criança, e a condição estipulada é que se alguém descobrir a identidade do usuário, o Bite the Dust vai ser ativado. Quando o Bite the Dust é ativado, nesse caso, se alguém descobrir a identidade do usuário, seja pela criança que está com o stand falando, ou eles, sei lá, descobrirem lendo alguma coisa, ou sei lá o que, o Bite the Dust é ativado. E o stand vai sair de dentro da pessoa que foi colocada, nesse caso da criança, vai aparecer para todo mundo, ele vai falar algumas coisinhas lá e ele vai explodir. Quando ele explodir, todo mundo que estiver em volta ele vai morrer, todo mundo que descobriu a identidade nesse caso vai morrer, e a pessoa no qual o stand estava colocado, que nesse caso é a criança, vai voltar mais ou menos ali pouco mais de 1 hora no tempo. E basicamente vai ficar num loop temporal. As pessoas vão descobrir a identidade, eles vão morrer e a criança vai voltar no tempo. Se acontecer de uma pessoa morrer durante esse loop temporal pro Bite the Dust, basicamente vai virar o destino dela e ela vai morrer em todos os próximos ciclos, não importa o que aconteça. Se o usuário desativar o Bite the Dust antes da morte daquela pessoa num tal ciclo, a morte dela não vai mais acontecer porque o Bite the Dust foi ativado. Agora, se a pessoa morrer durante um ciclo e o usuário desativar o Bite the Dust, aí a morte dela vai ser concretada, vai ser o destino dela morrer, então acabou, não tem mais o que fazer. O único jeito de parar o Bite the Dust é dar um jeito do usuário cancelar o Bite the Dust antes da morte daquele ciclo ali. Então é bem roubado, mas também é bem ocasional. É bem perfeitinho pro usuário, para as condições que ele tava na hora. É isso. Eu vou explicar aqui o stand da parte 5 de Jojo, o King Crimson. Referência musical dele, a banda de rock progressiva do mesmo nome. Então a habilidade do stand é basicamente o seguinte. Quer dizer, ela meio que pula o tempo barra apaga o tempo. Ela essencialmente apaga o tempo, mas pra quem tá vendo de fora parece que o tempo foi pulado. Então ela faz basicamente o seguinte, quando a habilidade é ativada, todo mundo que estiver ali no alcance do stand vai meio que pra um outro espaço, assim, um lugar que pareça o espaço mesmo. E vou usar um exemplo aqui, digamos que o Tech esteja andando na rua, ele vê uma moeda no chão e se abaixa, ele vai até a moeda, se abaixa, pega a moeda e tal, beleza. Agora digamos que a habilidade seja ativada quando ele fizer isso. Essa
A gente tem que considerar o conceito de destino pra essa habilidade também. Vamos dizer que o destino do Tech era andar, se abaixar e pegar essa moeda. Quando a habilidade for ativada, o Tech vai perder completamente o controle sobre o corpo dele e ele vai meio que ficar só à mercê do destino. Ele vai ainda andar até a moeda, vai se abaixar e vai pegar a moeda. Só que o ponto é que enquanto a habilidade estiver ativa, ele não vai controlar as ações dele, muito menos lembrar que ele fez aquilo. Então, na visão do Tech, ele vai simplesmente estar andando na rua, piscar e ele vai aparecer no chão segurando a moeda. Esse é o negócio da habilidade. O único que consegue se mexer, lembrar e tal, durante esse tempo apagado, entre aspas, é o usuário da habilidade, que tem meio que controle sobre o destino dele. Agora, outra coisa que ele também tem, além disso de apagar o tempo / pular o tempo, é o Epitaph, que uma galera da comunidade chama de substand. É uma habilidade secundária, que ela se manifesta como uma verruga escrota na cabeça do stand. O poder dela é simples, ele tem basicamente a habilidade de poder ver até 10 segundos no futuro. E pode manifestar essa visão do futuro onde ele quiser. O que o personagem que tem essa habilidade geralmente faz é que ele coloca a previsão do futuro no cabelo dele. Assim o cabelo dele balança pra frente e ele vê o futuro. Mas ela também pode ser colocada, sei lá, na tua frente, por exemplo. Então, do nada tu vê uma versão de tu mesmo daqui a 5 segundos. Tu fica, que porra é essa? Geralmente, depois que as pessoas são afetadas por essa habilidade, elas ficam muito confusas. E aí, o ponto dessa habilidade toda é confundir inimigo pra chegar por trás e atacar ele. Já que o ponto dela é puramente reposicionamento. Já que enquanto a habilidade está ativada, o usuário do stand ele não pode ser ferido. Ele fica meio que intangível, tudo atravessa ele e tal. Só que em contrapartida ele também não pode machucar ninguém. Ele também não consegue tocar ninguém. Então ela é puramente para reposicionamento e tal, confundir e atacar, já que ele é muito forte fisicamente. E é isso. Então, eu vou explicar aqui, eu expliquei da última vez, acho que foi o King Crimson da parte 5. Eu vou explicar aqui o de Force, ou da parte 7. De Force é meio que uma abreviação, o nome dele é Dirty Deeds Done Dirt Cheap, que é uma música do AC/DC agora. E... Pô, esqueci o que eu ia falar. Ah, tá. E aí fica de Force abreviado. Então, o stand ele tem o poder de meio que teleportar o usuário para outras dimensões. É importante deixar claro que no universo de Steel Ball Run, a parte 7, tem todo o multiverso, tá? Com os mesmos personagens, só que um pouquinho diferentes. E na parte 7 especificamente, o universo onde a corrida está se passando, ele é único. Ele é o único universo no multiverso inteiro que o de Force, o stand, existe. Então é o seguinte, toda vez que o usuário do stand estiver entre duas coisas, ele pode se teleportar para outra dimensão. E entre duas coisas, o uso mais comum que o usuário faz é que ele usa a bandeira dos Estados Unidos, ele se joga no chão e joga a bandeira por cima dele. Assim, ele vai estar entre o chão e a bandeira, e com isso ele pode se teleportar para outra dimensão. Ele se teleportar para outra dimensão tem alguns usos. Ele também pode levar outra pessoa com ele, isso é importante. Ele pode, tipo, sei lá, agarrar outra pessoa e pular ali junto com ela e levar ela também. Se ele pegar, eu vou, sei lá, usar o Venom de exemplo agora. Se ele pegasse o Venom, levasse ele para uma outra dimensão e encontrasse o Venom daquela dimensão e fizesse os dois se encostarem, os dois seriam destruídos e morreriam. Porque, sei lá, que o Araki quis. Isso vale pra qualquer pessoa. Eu acho que inclusive ele. Não, na real, eu acho que não vale pra ele não, esquece. Eu acho que pro usuário não vale. Outra coisa muito importante é que ele pode basicamente se curar. Isso é muito doido porque ele pode ir trazer ele mesmo de outra dimensão. E quando ele estiver quase morrendo, ele pode passar o stand dele para esse outro ele de outra dimensão. Esse outro ele vai ganhar o stand, as memórias, os objetivos e as motivações do usuário que tava ali, que morreu. Então ele basicamente pode ficar trocando de corpo sempre que ele quiser para se curar. Deixa eu ver o que mais. Ele pode trazer outras coisas de outras dimensões. Ele tem uma outra habilidade que ele ganha mais pra frente no mangá, que é o Love Train, que é uma música, que esqueci o nome da banda, que é meio complicado, bem mais complicado, mas ela basicamente redireciona ataques em forma de desastres em outros cantos do mundo. Então se ele levar um tiro, esse tiro, quando acertar a barreira do Love Train, que é uma barreira dourada, vai ser redirecionado pra, pra Holanda como um terremoto, por exemplo. Então ele faz umas outras coisinhas também. Ele pode fazer com que qualquer ataque seja mortal, então um arranhãozinho no braço pode continuar crescendo até chegar no coração e assim vai matar a pessoa. Eu acho que é só isso, deixa eu lembrar aqui. Eu faço isso de cabeça, então demora. Dimensão, tiro... acho que é só isso mesmo. Acho que é só isso. Ó,
O stand que eu vou explicar agora vai ser o D4C, D4C, como é escrito, que é o stand da parte 7 de Jojo. Tá, ele é meio complicadinho. Vamos lá, então, é o seguinte. O D4C, ele basicamente permite que o usuário dele possa pular de dimensão em dimensão. Só que o negócio é que ele só pode pular de dimensão em dimensão quando ele estiver entre duas coisas. Então, por exemplo, o jeito que o usuário usa isso é que ele puxa uma bandeira dos Estados Unidos e se joga no chão e joga a bandeira em cima. Em algum momento ele vai ficar entre o chão e a bandeira. Nesse momento ele pode teleportar para outra dimensão. Parece bem simples, mas dá pra fazer muita coisa com isso. Ele pode, por exemplo, levar outra pessoa com ele, se ele levar a pessoa junto na hora que ele fosse teleportar, né? E nesse outro universo, as coisas são basicamente idênticas, né? Pode ter as mesmas pessoas e tal, pode mudar alguma coisinha aqui ou ali, mas no geral é a mesma coisa. E se ele conseguir fazer com que as duas versões da mesma pessoa se encontrem e se toquem, as duas vão ser destruídas. Elas vão meio que se juntar e explodir, muito sangue, muito gore, e vão morrer pra sempre. É isso aí. E aí, outro bagulho bem roubado que ele tem por causa disso é que ele pode basicamente se curar, porque é importante deixar claro que na parte 7, o universo em que a parte em si está se passando, a Shadowrun ali e tal, você tá na corrida em busca dos cadáveres, ou melhor, das partes do cadáver, aquele universo é único, porque ele é o único universo no multiverso inteiro que tem as partes do cadáver, que é o motivo da corrida existir, e que tem o D4C, o stand que eu tô explicando, e outros 2 stands aí também. Não, pera, acho que os outros 2 não. Esquece que eu falei, é só o D4C até onde eu sei. E o D4C ele só existe no universo principal ali, no universo em que a parte acontece. E se o usuário do stand estiver para morrer, ele pode trazer ele de outra dimensão, passar o D4C para essa outra versão dele, e para essa outra versão vão as memórias, os sentimentos, as motivações, tudo, e vai ser basicamente ele. Ele pode se curar de novo por causa disso. Então ele usa isso de vários jeitos, né? Ele quase morreu uma porrada de vezes aí durante a parte 7, mas saiu vivo no final. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, acho que é só isso mesmo. Mas esse bagulho de teleportar criou umas cenas bem confusas, e tem uma das cenas mais confusas de Jojo até hoje também, na parte 7, por causa disso. Eu não vou explicar. Ele também tem uma habilidade extra que ele consegue lá pro final, que é o Love Train, mas eu não vou explicar, porque é muito complicado, assim, complicado num nível absurdo. Não, foda-se, eu vou explicar sim, eu vou explicar. Não é tão absurdo assim não, na verdade, eu vou resumir aqui. Quando ele tá no Love Train, o Love Train ele é ativado quando uma parte específica do cadáver tá com uma pessoa específica e ela é ativada lá, fazendo não sei o que lá. Acho que isso já seria spoiler até demais. E no Love Train, o usuário do stand, ele não tá em nenhuma dimensão. Ele basicamente tá numa fenda dimensional que tem um brilho dourado que fica em volta dele. Lá dentro, ele tem as seguintes habilidades. Ele é intocável, porque qualquer ataque direcionado a ele vai ser redirecionado para qualquer outra parte do mundo. Então, o exemplo, ele leva um tiro quando ele tá com o Love Train ativado, ele leva um tiro, a bala é teleportada pro Japão, a parte 7 se passa nos Estados Unidos, essa bala vai parar no Japão, acerta o telhado ali de uma loja, o telhado cai. Então, assim, todos os ataques vão ser redirecionados para outras Eita porra! Todos os ataques vão ser redirecionados para outras partes do mundo, aparentemente como desastres ou coisas do tipo. Então, sei lá, uma prateleira caindo ou coisa do tipo. Outra coisa também é que enquanto o Love Train está ativado, qualquer ataque que o usuário do stand fizer vai ser letal. Então, se ele fizer um arranhãozinho no teu braço, o arranhãozinho vai começar a se mover até chegar no teu coração para ser fatal. Então, qualquer ataque é só questão de tempo para matar. E é basicamente isso. O único jeito de passar o Love Train é tendo a rotação infinita, que mexe na gravidade, um monte de bagulho aí que pode alterar ela, e aí pode abrir o Love Train. É o único jeito. É isso aí. De você. Uhul! Dessa vez, ao invés de explicar só um stand relativamente complicado, eu vou explicar 3 stands, que são até que bem simples, na verdade, bem fácil de explicar. Cada um desses stands, apesar de ter uma habilidade simples, o usuário deles faz um uso muito bem, principalmente o terceiro stand que eu vou falar. O primeiro stand vai ser o The World, o mundo da parte 3. Não tem referência musical, porque stands na parte 3, a maioria deles são nomeados por carta de tarô. Então, isso daí é da carta do mundo. Ele tem a habilidade de parar o tempo por 5 segundos. Ao que dá a entender em Jojo, a habilidade de parar o tempo é uma habilidade que pode ser treinada.
Então, ele para por 5 segundos e o ápice que esse usuário dele chegou foi 10 segundos. Foi o máximo que ele conseguiu chegar. Eu acho que outro personagem que pode parar o tempo não chegou nesse nível. Ficou um pouquinho abaixo ainda. Mas eu não tenho certeza. Enfim, é bem simples. É só isso que ele faz. Ele para o tempo. Ele é bem forte também e tal. Curta... Como é? Stand, combate corpo a corpo. Muito forte, muito resistente, muito rápido. Enfim, é quase que o stand supremo. O segundo stand é o Crazy Diamond. A referência musical, uma música que eu acho que é do Prince ou é do Elvis, eu não lembro. Mas a música é Shining on You Crazy Diamond. E a habilidade dele é um pouquinho mais complicada, mas ele pode restaurar coisas ao estado original ou até um ponto onde o usuário quiser. Então, se ele quebrar uma estante, por exemplo, ele pode usar o estante para voltar, entre aspas, a estante no tempo, não é exatamente voltar no tempo, para reconstruir a estante para até o estado onde ela estava inteira, sabe? Isso também pode ser usado para curar pessoas. Então, se uma pessoa perde um braço, ele pode restaurar ali o braço dela, o braço cortado vai voltar e vá pro povo, todo mundo feliz e contente. Tem muitos usos muito específicos que o usuário faz para essa habilidade, que é bem simples, mas dá para fazer um negócio absurdo se tu souber como usar, que é o caso do usuário. Eu não vou explicar como, mas só usando essa habilidade ele conseguiu fazer um vidro em formato de coração, que é basicamente um míssil teleguiado. Enfim, quase matou alguém, inclusive. O terceiro stand é o Stone Free, que é a música do Jimi Hendrix, do mesmo nome. É um stand que ele tem a habilidade de transformar o corpo do usuário em cordas. Ele é um stand meio que atrelado ao usuário, então o corpo do usuário vira cordas e ele pode transformar a parte do corpo em corda e tal. Obviamente, quando for transformado em cordas e, sei lá, preso em algum canto, ou sair tirando mais cordas, o corpo do usuário vai se desfazendo e o limite dele é que ele não pode desfazer o coração dele. Já que se ele for estendendo a corda, por exemplo, eventualmente o braço dele vai ser desfeito. Igual puxar aquela cordinha de tecido de uma camisa, sabe? Então, se o coração do usuário for desfeito enquanto ele estiver fazendo isso, ele morre. Tem muitos usos muito criativos para isso, apesar de ser uma habilidade bem simples. E eu não vou explicar alguns também, mas com essa habilidade, o usuário conseguiu derrotar um stand de inversão gravitacional. De novo, não vou explicar como.